bora de bastidor. Vamos falar dele, vamos falar do presidente Jair Messias Bolsonaro, que está acompanhando o noticiário aqui no Brasil. E amanhã ele participa de um evento público ao lado de Donald Trump, o CEPAC, que é um congresso, uma reunião grande e importante para os conservadores nos Estados Unidos. Bolsonaro vai lá e ele vai falar. Aí eu fui assuntar, tentar entender aí quais devem ser as mensagens que o ex-presidente da República aqui do Brasil deve travar em solo americano. E aí, como o Trump vai estar lá, segundo a fonte, Bolsonaro vai buscar temas que aliem Brasil e Estados Unidos na agenda conservadora. Aí eu perguntei, liberdade de expressão? Sim, liberdade de expressão, com certeza. Depois dos ataques ao Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro, há anos atrás, quando Trump perdeu a eleição, ele foi banido de uma série de redes sociais, exatamente porque não só não falava contra a invasão, como chegou a postar coisas que pareciam como estímulo ao maior ataque à democracia dos Estados Unidos no nosso século e nos últimos, com certeza. E aí, Donald Trump foi banido. Ele falou, vou criar minha própria rede social porque eu sou muito rico, muito legal, tenho muitos seguidores. Foi meio que um fiasco, nunca voltou a ter a proeminência que teria, mas trava-se esse debate de que nossa liberdade de expressão está contra aqui. A gente também, infelizmente, importou dos Estados Unidos, porque é uma coisa que a extrema-direita lá falou muito, exatamente, mesmo quando plataformas privadas agiram, e olha que lá nos Estados Unidos o entendimento sobre liberdade de expressão é muito mais largo do que aqui no Brasil. Mas não só. Eu falei, tudo bem, liberdade de expressão e o que mais? Bolsonaro deve também falar sobre terrorismo. Eu falei, terrorismo? Pegando aí a questão dos navios. O Brasil deu autorização para que navios de guerra do Irã atracassem aqui nos nossos portos. Os especialistas estão dizendo que, olha, a decisão é correta do ponto de vista técnico, tem gente que discorda. Isso você vai entender melhor com o Lorival Santana, que está chegando aqui. Mas o fato é que a chancelaria americana e também de outros países do Ocidente emitiram comunicados condenando a decisão do Brasil de, na prática, dar abrigo a navios de guerra do Irã, um país que a gente sabe está muito longe de ser uma democracia, é suspeito de fazer enriquecimento de urânio utilizado para bomba, que ele não teria autorização para fazer, enfim, esses navios de guerra estão atracados aqui no Brasil. Bolsonaro vai utilizar essa situação, segundo esperam seus aliados, e me foi dito, para dizer, olha, o que a gente está vendo é um desfalecimento das instituições para as questões que realmente importam para a geopolítica global, como, por exemplo, o terrorismo. Veja que eu saí e o governo atual está dando guarida para navios de guerra do Irã. Isso deve marcar a fala dele amanhã num contexto de crítica a essa decisão do governo Lula aqui no Brasil, crítica inclusive feita pela chancelaria dos Estados Unidos. A gente vai seguir com o bastidor e seguir falando desse assunto agora com ele, Lorival Santana. Lori, explica para quem está em casa, primeiro, muito boa tarde, claro, né? Explica para quem está em casa por que da polêmica, claro, e em seguida como os Estados Unidos reagiram a essa decisão do Brasil e como essa fala do Bolsonaro pode ter ali algum tipo de reverberação exatamente por conta disso. Boa tarde. É que o Irã, neste momento, está num foco de grandes preocupações internacionais. Ele está muito próximo de atingir a capacidade de confeccionar bombas nucleares. Ele também está fazendo uma forte repressão contra as mulheres, contra os jovens, contra todas as pessoas que estão reivindicando direitos humanos no Irã. E ainda existe uma onda de uso de gás, algum tipo de gás tóxico em escolas de meninas, que já afetou cerca de 900 Porque eles não meninas. Querem que as mulheres vão para a escola. Esse é o grau da parada lá, sabe, gente? Esse é o grau da parada lá. Desculpa, e a polícia iraniana, que é tão eficaz para encontrar manifestantes, opositores, não e mulheres tem pistas, com cabelo de fora? Não tem pistas dos envolvidos. Hoje eu estava ouvindo o depoimento de uma menina que disse que estava sofrendo no pátio da escola, ela e as amigas estavam passando muito mal, se sentindo sufocadas, e o professor de religião apenas disse, coloque o véu direito.
Bem, então, na geopolítica, em alguns momentos, principalmente no mundo, essas questões morais, elas ganham uma força muito grande. A geopolítica não é regida só pelo realismo dos interesses específicos de cada país. Existem momentos em que as opiniões públicas se mobilizam e passam a não aceitar certos relacionamentos, e isso influi nas relações internacionais e na geopolítica. Este é um momento que nós estamos vivendo, que foi desencadeado pela invasão da Ucrânia pela Rússia e criou essa maior sensibilidade em relação aos valores morais relacionados com a política externa. Então, é nesse ambiente que o Brasil ia receber os navios iranianos no momento em que o Lula ia se reunir com o Biden na Casa Branca no dia 10. E aí o governo americano falou, não, peraí, não dá para fazer essa reunião com esses navios iranianos atracados. Eles são nossos inimigos, né? Você está recebendo navios militares dos nossos inimigos. E aí foi por isso que o Lula, então, adiou a autorização para depois da reunião. Mas isso é visto no governo americano como uma provocação do Brasil. E aí entra a sua apuração, que é muito importante, pelo seguinte: o Ted Cruz, que é um senador republicano de extrema direita, ultraconservador, ele já havia pedido para o governo americano adotar medidas em relação a essa autorização brasileira, incluindo sanções contra o Porto do Rio de Janeiro e outros. Então, está entrando no debate essa posição do Brasil de acolher o Irã militarmente no Atlântico Sul. E o Atlântico Sul é uma das poucas regiões do mundo nas quais os Estados Unidos não fazem a projeção militar, porque consideram uma área pacífica em que não existem ameaças. Nem mesmo Venezuela, muito menos Cuba, Nicarágua, nenhum desses países são vistos como ameaças pelos Estados Unidos. Por isso, não há uma projeção militar, naval, nessa região. A partir do momento em que o Brasil começa a acolher esse tipo de navegação num momento crítico em relação ao Irã, entra no debate público americano como que o governo Biden reage a isso. Então, isso pode prejudicar essa aproximação que está havendo entre o governo brasileiro e o governo americano, porque tem eleição no ano que vem. E o Biden não pode ficar vulnerável a críticas de que ele seria soft on Iran. Ele já é criticado de ser soft on China. Foi por isso que o Biden teve que ordenar a destruição daquele balão e de outros equipamentos que nem se sabe se eram chineses ou não, por causa do ambiente que se criou de que ele seria mole, suave demais com a China. A partir do momento em que os republicanos começam a tracionar essa ideia de que o Brasil está acolhendo um país que, de fato, está na lista de países que financiam, patrocinam o terrorismo no mundo, na lista dos Estados Unidos, e isso vai, então, ser propulsionado amanhã pelo presidente Bolsonaro na mais importante conferência de arrecadação de fundos da corrente conservadora do Partido Republicano, isso corre risco de entrar no debate e de se chegar a essa conclusão de que será necessário fazer uma projeção naval sobre o Atlântico Sul. O que isso provocará? Uma reação do Brasil dizendo que os Estados Unidos são imperialistas, e isso vai prejudicar uma série de planos que o Brasil tem em relação à sua atuação no mundo. Ô, Louri, e tem também a questão, está tendo uma reação muito forte sobre Israel também, quer dizer, uma reação muito forte de Israel sobre esse tema. Lembrando, Benjamin Netanyahu voltou, o Netanyahu... Ele é o Highlander da nossa política atual, né, Lorival? Assim, o cara cai e ele, basicamente, ele é uma mistura, eterno, né? De Highlander com Schwarzenegger, né? Ele vem, ele cai, aí I'll be back, aí ele volta, e cai, I'll be back, aí ele volta. Então, ele está lá de novo, né? Também reagindo muito forte. Tem chance de haver alguma consequência real para o Brasil? Por exemplo, tipo, a visita que o Lula está preparando agora, 24 de março, daqui 20 dias, portanto, Lula vai para a China com a Dilma a tiracolo, como contou a Priscila Yazbek, para tentar acelerar a saída
Marcos Troirro a ser saído do Banco dos BRICS. Existe alguma chance desse movimento, que passa tão longe assim das nossas preocupações cotidianas, né, com os problemas políticos do Brasil, trazer alguma consequência prática para o país? Dependerá muito das declarações dos dois presidentes, Xi Jinping e Lula, durante e depois desse encontro. Porque existem temas que são sensíveis para o Ocidente, e aí não são só os Estados Unidos, é a Europa também. Quer dizer, se houver declarações que demonstram ou que confirmam algo que já está sendo observado, que o Brasil encara, por exemplo, Rússia e Ucrânia como igualmente agressores, veja o que me disseram. Essas declarações do presidente Lula de que o Brasil é um país da paz, um país pacífico, nos ofendem. Ofendem o governo americano e ofendem os europeus, porque parece que nós somos a favor da guerra. Se nós não estivéssemos a duras penas apoiando a Ucrânia, ela não existiria mais. Hoje ela seria uma província russa, né? E nós não estamos fazendo isso porque nós queremos. O custo político é altíssimo. Pode custar a reeleição do Biden, pode custar eleições na Europa. A população americana e europeia não está contente com a inflação, com todo o custo dos refugiados, da energia, da guerra em si, que já custou 100 bilhões de dólares para Estados Unidos e Europa combinados. Foi uma guerra que pegou o Ocidente de surpresa, uma guerra que o Ocidente não deseja, mas que ele sente a obrigação moral de impedir isso, até porque se tomar a Ucrânia, o Putin levará adiante seu projeto de reconstruir a União Soviética. Quando uma vez eu vi o Putin tete a tete ali no Kremlin, numa visita do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Era cedinho, o Putin estava saindo do Kremlin para correr. Ele estava com um abrigo escrito URSS, União Soviética. Depois disso, em 2005, ele fez um discurso sobre o Estado da União em que ele dizia que o fim da União Soviética foi o maior desastre geopolítico do século XX. Ele quer reconstruir aquele império ao qual pertencem 15 repúblicas, 14 mais a Rússia, que se desligaram da União Soviética. Ele quer reconstruir isso. Se ele consegue pegar a Ucrânia, ele não vai parar na Ucrânia. Então, tudo isso e toda essa posição do Brasil com relação ao Irã, com relação à China e com relação à Rússia está causando um enorme dissabor nos Estados Unidos e na Europa. E aí, só para fechar a apuração, né, Lorival, o que essa fonte aliada do Bolsonaro me falou? Que o Bolsonaro vai, como eu disse, né, vai pegar esse, digamos, né, o espaço, o vácuo desse navio, gerado pelo atracamento dos navios aqui no Brasil, a reação internacional, e empacotar isso não só como a amizade fora de lugar, digamos assim, né? As relações fora de lugar que, no entendimento dele, o governo Lula abriu para esse tipo de nação, como também como sendo uma avenida aberta para a afronta à cultura judaico-cristã. Ele vai tratar, inclusive, pelo viés religioso da questão, né? Dizendo, olha, são países que não respeitam o nosso sistema, não respeitam o sistema judaico-cristão. Está aí a manifestação de Israel. Acabaram de me mandar aqui, inclusive, o tweet. Está aí a manifestação de Israel que não nos deixa mentir. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que vê a atracagem de navios de guerras iranianos no Brasil como um desenvolvimento perigoso e lamentável de relações. Esses navios foram especificamente designados pelos Estados Unidos há algumas semanas e fazem parte da Marinha iraniana, que trabalha em colaboração com suas ações. O Brasil não deve conceder prêmio a um Estado maligno, responsável por inúmeras violações aos direitos humanos contra seus próprios cidadãos. País que executa ataques terroristas em todo o mundo e distribui armamento para organizações terroristas no Oriente Médio. O regime iraniano executou dezenas de ataques terroristas contra navios, colocando em perigo a liberdade da navegação no mundo. Vou finalizar já aqui. 2 dos ataques ocorreram nas últimas semanas. Este é o momento de seguir os passos dados pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pela Austrália, pelo Japão e muitos outros países a destacar, né, separar ou tratar o regime iraniano como que ele realmente é, uma entidade
terrorista. Ainda não é tarde demais para ordenar que os navios saiam do porto. Aparentemente, Lorival, essa reação pegou o governo brasileiro meio no contrapé. O Celso Amorim deu uma entrevista, dizendo, olha, a gente não tem razão para pensar que os navios estejam participando de atividade ilegal e ilegítima, mas cada um tem o direito de pensar o que quiser. É uma reação surpreendente. O ministro de Assuntos Estratégicos e o conselheiro de Segurança Nacional de Israel vão a Washington no início da semana que vem para tratar da questão iraniana. Bem, uma hipótese que é discutida em Washington, eles conhecem bem o Celso Amorim, porque essa equipe de defesa, segurança nacional e relações exteriores do Biden é a mesma do Obama, quando, aliás, o Biden era vice-presidente e o Celso Amorim estava ali, essa equipe brasileira estava ali também no período do Lula e depois da Dilma. E uma hipótese é de que essa provocação seja exatamente para fazer com que os Estados Unidos façam a projeção no Atlântico Sul e eles possam dizer, está vendo, os Estados Unidos são um país imperialista. É uma hipótese, não é uma afirmação categórica de ninguém, mas é um receio de que as coisas estejam indo nessa direção, exatamente com relação à Rússia. Com relação a essa iniciativa de paz do Lula, ela foi qualificada, para mim, como amadora por uma fonte que tem uma ligação direta com o governo americano, porque ignora os fundamentos do que está acontecendo, que é a agressão russa à Ucrânia, esperar que haja um cessar-fogo sem que a Rússia saia de todo o território ucraniano é jogar em favor da Rússia. Aliás, é tudo que eu venho dizendo nos últimos dias e discutindo com essa fonte, a percepção é a mesma. Querido, muito obrigada. A gente vai seguir. Amanhã, então, Bolsonaro fala. Acho que Bolsonaro, até a gente tem o horário aqui, eu vou trazer, faz tempo que não se escuta. Bolsonaro no horário de Brasília, então 4 da tarde está previsto a fala de Jair Bolsonaro. Loura, acho que só para a gente fechar aqui, acho que vale dar uma pincelada sobre o que é o CPAC, o que é esse evento, onde fala Bolsonaro às 4 e Trump fala às 7 da noite, 7h25 está marcado a fala de Donald Trump. Sim, os partidos democrata e republicano têm os seus PACs, que são os comitês de arrecadação de fundos para campanhas. O CPAC é o PAC conservador, então ele foi capturado pelo Trump, lá só vão os correligionários republicanos, que hoje são quase todos dominados pelo trumpismo, Então é um lugar para exercitar as ideias, as teses mais extremadas do Partido Republicano e para arrecadar fundos mesmo para a campanha. Isso é o CPAC.